todos juntos possamos assimilar o conteúdo que a espiritualidade nos traz. E a cada tema que aqui vem, cada terça-feira, tem um propósito de ser, né? Então, vamos absorver a temática. Não é uma palestra, conforme o Douglas disse, mas sim uma reflexão que todos nós juntos iremos fazer, né? E todos fiquem à vontade de interferir de alguma forma. A exposição, a metodologia não é alguma coisa, uma profundidade que nós não possamos aprender ou refletir, mas se alguém quiser, fique livre, fique à vontade para também ou fazer uma parte ou colaborar de alguma forma, ou até mesmo uma pergunta, se a gente não puder falar da nossa parte, mas todos nós aqui, os trabalhadores, todos podemos fazer juntos, né? E digo isso em relação a todos nós, né? Eu me incluo nessa observação, tá? E todos nós. A exposição da noite é Reino dos Céus, conforme ele está mostrando. Eu achei interessante essa imagem, né? Porque uma das perguntas que a gente vai colocar e responder para si mesmo, cada um de nós vai fazer essa pergunta: onde está o Reino dos Céus, né? O que é o Reino dos Céus? Mas o que chama atenção nessa temática é que 51 vezes aparece no Evangelho essa citação. 51 vezes. Lucas cita 31 vezes Reino dos Céus. Marcos 14. Mateus 4. E sobram dois, esses são os evangelhos sinópticos, né? E sobra João, né? E aí faz parte dos evangelhos canônicos, porém não sinóticos. Mas todos eles citam. E é interessante que Reino dos Céus é semelhante a Reino de Deus, que no caso de Mateus, porque tinha uma influência judaica muito forte, e o nome de Deus a gente sabe que não pode ser pronunciado em vão, e o judaísmo era firme nessa questão. E a gente devia seguir assim de forma adequada, que quando a gente falar em nome do Altíssimo, né, a gente também tem esse respeito no sentido de fazer aquilo que determina os mandamentos, né, no nosso dia a dia. Mas é só uma observação. Agora, isso é um indício, essas 51 vezes que aparece lá no Evangelho. Na verdade, no total, é até Paulo, até isso que me esqueci. Se você pegar Paulo, em cartas para Gálatas, em Coríntios, em Tessalonicenses, todos eles, vai somar no total ainda 64, quando você pega Paulo. Então, se a gente pegar isso como uma pista, a gente percebe que Jesus tinha um projeto com a gente, né? Jesus tinha um projeto, e o projeto é a gente viver e buscar esse reino dos céus, porque não é à toa, se a gente observar, que aparecer 51 vezes só nos evangelhos, mais Paulo 64 vezes, essa temática que Jesus propõe. Não é à toa. Então a reflexão da noite é pertinente nesse sentido. O que Jesus queria que a gente observasse em nós, na nossa existência, né? E é isso que a gente quer refletir nessa noite. Então alguma coisa tem, né, que Jesus queria deixar para a gente, ó, reino dos céus, reino de Deus, né? E eu vou pedir licença para vocês de ler um texto, e esse texto é uma história. Eu estava indo fazer na verdade, antes de fazer uma exposição lá na Inglaterra, na casa espírita, que é atrás,
anos ou 14 anos, não me lembro exatamente a data, uma amiga minha falava assim para mim: Trajano, faz uma exposição onde quem vai ser expositor vai ser a espiritualidade. Um mentor ou uma entidade que fosse levar a mensagem. Eu falei: não, porque o próprio Divaldo conta uma história que um belo dia ele fez isso e os mentores deixaram ele, falou: você tem que se preparar, tem que se organizar para fazer a exposição, não vai deixar para a gente sim, fazer a sua parte que a gente faz a nossa. E nesse dia o Divaldo disse que foi fazer a exposição, né? E cadê os amigos espirituais, né? Ele olhou para lá, olhou para cá e nada, eles deixaram ele lá um tempo lá. E evidente que a espiritualidade não vai deixar, pelo menos aqueles que foram assistir, não, né? Mas aí eles deram uma lição no Divaldo, falaram: se organiza, se prepara. Mas eu falei assim: eu vou fazer não um teste, mas uma experiência para ver se isso ocorre. Não no caso do Divaldo. E nesse dia eu fui sem fazer uma preparação. E a espiritualidade eu pedi para o mentor, né, evidente, com responsabilidade, porque afinal de contas, todos nós que estamos aqui, tem 20, 30 anos de casa, já estudou talvez algumas vezes, alguma temática, algum tema, né? E aí ele vem com um texto. Eu me lembro que eu estava indo para o centro de carro e durante o trajeto ele foi mostrando, eu vivenciei uma experiência ímpar, da qual eu fui vivenciando as imagens, o cenário, enfim, e cheguei lá e escrevi o tema que eles passaram. E o tema era assim: o Lacal e o encontro com Jesus. Andava um jovem rapaz pelas ruas tortuosas de Jerusalém, desgastada pelo ego doentio, por torpes motivações, pela ignorância e pela predominância das sombras. Seu nome é Lacal. Com 26 anos, filhos de pais romanos, via a tristeza de um povo sofrido e ignorante e, ao mesmo tempo, via a violência e a superficialidade da vida de seus compatriotas e da sua também. Nesta noite de extrema angústia, noite de uma lua cheia exuberante, ele por um momento para e pede ao alto, aos deuses que o ajudem, que era a sua religião na época, portuguesa, né? No momento luminoso, consegue sintonizar, elevar seu pensamento, buscar sem querer o reino dos céus. Nesse momento propício do seu amparador, do seu amigo espiritual de longa data, que tinha a missão de ajudar-lhe, se aproxima e, dadas as condições facilitadoras, lhe transmite energias salutares de reajuste. O seu corpo sutil é inundado por uma corrente energética reorganizadora. Através dos nadis, todo o complexo do sistema endócrino é ativado e equilibrado. De repente, o Lacal se sente menos angustiado e tem um pequeno insight. Ouvira dizer de um Jesus de Nazaré, um judeu galileu que promovia milagres e falava ao povo do amor, do perdão e consolava-os. Decidido, resolveu procurá-lo. Passaram-se alguns dias até que a oportunidade de ver Jesus surgiu. Ele estaria em Cafarnaum. Ansioso, ele organizou a viagem e um sentimento de extrema alegria lhe tomou de assalto. Mais uma vez, seu mentor, amigo, amparava-o. Mas a noite que antecedeu a grande viagem ao desconhecido foi marcada pela catarse dolorosa.
pela leitura do seu proceder até aquela data, pela análise conflituosa de sua vida marcada pela ignorância. Começava ali a sua descoberta. Amanhece, e ele se vê cansado, exaurido, a noite fora longa por demais. É o que acontece no primeiro momento, quando identificamos os nossos desacertos e buscamos sair da noite escura e solitária dos nossos equilíbrios. Depois de alguns dias, ele encontra o grande terapeuta de almas, o vê e imediatamente identifica a sua grandeza moral. As palavras pronunciadas pelo Rabi são bálsamos para o seu coração atormentado e luz para a sua mente enegrecida pelos condicionamentos infelizes. Ele sente que ali, diante dos seus olhos, está o caminho para que ele se modifique. Pensa: estou diante de um emissário dos deuses. Esse é um Deus que veio nos modificar. As palavras profundas do mestre Galileu calou fundo em sua alma, mas quando o poema sublime do Sermão da Montanha é pronunciado diante daquelas 3.000 pessoas, Lacan compreende a sua vida como por encanto. Procurai o reino dos céus e tudo mais será dado por acréscimo, dizia o mestre. Neste momento, Lacan, que poderia ser qualquer um de nós, fez uma leitura de sua vida, de seus interesses, as suas prioridades, seus ideais. Que ideais ele se pergunta? E sentiu o conflito da descoberta. Nesses instantes ele resolve determinadamente que iria se modificar, pois compreendera que o reino dos céus é o amor, são os sentimentos nobres de caridade, de fraternidade. O alimento do espírito é a parte principal que ele havia de buscar, porque esse alimento do espírito é que daria as condições para que seu modo de vida fosse salutar. O mestre se vai, deixando as vibrações sublimes de amor, e seus ouvintes ficam em êxtase, entre eles o jovem Lacan, modificado e vibrando em um nível jamais antes atingido. A alegria invade-lhe a alma, antes triste. Bem, Lacan aqui representa, somos todos nós, diante da desconstrução da ilusão do sentido para a busca da essência. Talvez nós podemos dizer que a essência é o reino dos céus. Talvez podemos dizer que a simplicidade de um abraço cheio de paz e bons sentimentos. Talvez seja o olhar benéfico para com as fraquezas alheias e de si mesmo. Talvez seja o sorriso colocado nos lábios para alegrar um ambiente carregado. Talvez sejam os bons pensamentos que emitimos para o mundo. O que é o reino de Deus? Essa é a pergunta. Evidente que a gente precisa responder para a gente mesmo, né? Como está o nosso pensamento? Em que reino a gente está vivendo? No nosso dia a dia, na nossa intimidade?
Existe um fenômeno que ocorre com todo mundo que a gente fala pensação. A gente pensa a todo momento, não para. O espírito pensa dormindo, né? Quando o corpo físico está dormindo, quando a gente está fazendo uma atividade, onde está o nosso pensamento? É um pensamento interessante? É um pensamento digno, menos digno? É um pensamento que faz com que a gente se canse, perca energia? Ou é um pensamento num nível interessante, onde traga satisfação para a gente mesmo e para o outro? Jesus responde nos evangelhos, ele responde isso, né? O Sermão da Montanha, conforme o Lacan nos traz aí, né, esse personagem, foi o grande poema que Jesus deixou para a gente. Aí Jesus, uma das situações que ele nos deixa é que o reino de Deus não vem na aparência exterior, né? E porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Porque havia, quando ele falava sobre isso, que poderia ser o reino de Deus, conforme o próprio Pilatos falou, né, os dizes que vós sois rei, né? Ele fala que o reino dele não era desse mundo, né? Desse dia. Mas é do mundo físico, né? É da nossa intimidade, da nossa filosofia, da nossa espiritualidade, da forma como a gente vivia, né? O Gandhi faz essa observação que é muito interessante, que é bem famosa. Se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanha profundidade, né? E a valiosidade do Sermão da Montanha. É interessante que as bem-aventuranças, né, que está no Sermão da Montanha, ele começa como: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui embaixo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se a gente fosse fazer uma análise, né, com profundidade das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, é impressionante a quantidade de ensinamento e a profundidade disso. Então, mas se a gente pudesse resumir, e que a gente não pode resumir porque é tão profundo, mas a gente pode tocar num aspecto. Ele fala para a gente buscar a essência, para a gente deixar as questões do mundo material no sentido como principal, né? E é interessante que nós vamos ver uma citação aqui. Por que a gente deve deixar isso e colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa, você vê que eu criei uma imagem aqui, mas eu acrescentado eles erraram, não fui eu, hein? Então, gente, sem a reflexão, eu trouxe exatamente esse texto e pensei nisso, da gente refletir, porque tudo aquilo que eu falar aqui vai ser muito pouco diante daquilo que a gente tem que refletir, seja hoje, seja nos outros dias, porque realmente Jesus tinha um planejamento para a gente, e essa questão do reino dos céus ou do reino de Deus é imperativa na nossa existência. A gente deve buscar esse reino de Deus, o reino dos céus, em primeiro lugar.
buscar mudar nossas vibrações, nosso pensamento, nosso modo de agir, nosso modo de pensar, né? A forma de se interrelacionar. Esse é o nosso objetivo quanto espírito imortal, né? A nossa existência vai ter um objetivo superior, porque se a gente fica preocupado em buscar, ou na maioria das vezes, em buscar as outras coisas, certo? Como os bens materiais, o alimento do dia a dia, enfim, tudo isso. Mas Jesus fala para a gente fazer o contrário, para a gente buscar a nossa elevação espiritual, viver em patamares mais adequados de consciência, para que a gente possa adquirir outras coisas. Aí Chico faz uma citação aqui que eu achei que é interessante. O reino de Deus estará constituído quando pudermos entender Deus como Jesus o entende. É o mesmo que construir uma estação receptora dentro de nós, a ponto de receber uma mensagem diretamente da divindade. Tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é que nós precisamos nos modificar, né, nos transformar, nos aprimorar, né, evoluir, através de esforço, evidente. E quando o ser humano mudar seu padrão mental, mudar seu comportamento, evidentemente que esse reino de Deus, que é um reino que primeiro se estabelecerá na nossa antiguidade, vai fazer parte também do órgão terráqueo ou de qualquer órgão. Então, primeiro vai começar a transformação, né? E depois, isso, evidente que se todos daqui tiverem um patamar diferenciado, o reino se estabelecerá. Certo? Tem alguma coisa errada aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Quer, Francisco? Eu estou preferindo alguém falar mais alguma coisa. Denise, Igor, quem mais? Dona Helene, vai. Fala alguma coisa, mano. Estou perguntando para todo mundo, hein? Quem não perguntar, eu vou mentir. Quem não falar, eu vou perguntar, vai. Bem, a gente está terminando, tá? Quer dizer, a gente nem fez muita coisa, não, mas está aqui, ó. O reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Isso está lá na Boa Nova, né? Só para citar alguns pontos que está. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Lá na Boa Nova também. Bem, está aí algumas referências. Evidente que se a gente vai encontrar isso no Evangelho, você vai encontrar no Evangelho sobre o Espiritismo, que a gente, né? No Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, lá você tem as leis, lei do trabalho, né? No final é a lei de amor, né? E lá quando você chega lá na lei de amor, antes da lei de amor é a lei de justiça. A lei de justiça é uma anterior, né? Aí pergunta lá sobre o homem de bem. Aí remete à lei de justiça, onde essa questão do reino dos céus está embutida lá. Está no Livro dos Espíritos sobre isso. Gente, na verdade é isso. Diante da profundidade da temática e da advertência que o próprio Jesus faz para a gente, de novo, relembrando, 64 vezes no Novo Testamento, esse tema e essa observação é capital. Então, se a gente for buscar no Velho Testamento, também tem. Lá eles tocam no reino dos céus, lá. Daniel, mais Daniel, que cita isso. Então é uma temática que a gente deve se aprofundar.
e que a gente possa, na nossa intimidade, estabelecer, se não permanentemente, mas que a gente se esforce na nossa existência para que nós tenhamos esse reino de Deus na nossa vivência. Os nossos pensamentos sejam iluminados, que nós tenhamos clareza mental, né, no nosso dia a dia, para que principalmente a gente vibre em patamares mais elevados e interaja com o mundo de forma adequada. Né? Afinal de contas, nós não estamos aqui na existência a passeio. E afinal de contas, o mestre do quilate de Jesus, que é o governador espiritual da Terra, não haveria de citar tantas vezes na sua existência essa temática se ele não quisesse deixar, vamos dizer assim, o caminho das pedras para a gente. É evidente que cada um de nós vai ter que se esforçar, buscar alternativas, usar ferramentas próprias de cada um, né? Mas que a gente deve buscar sim esse reino dos céus, o reino de Deus em nós. Tá? Então agora a gente vai para o passo coletivo e para os trabalhos, mas eu queria agradecer a espiritualidade, a casa, pela oportunidade pedida, né? E a todos pela colaboração mental e pela paciência da noite, tá? Muita paz e fiquem com Deus.